A seguir, Nossa Gente. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara e vai ser legal, porque desta vez, na televisão, nós vamos conhecer muita coisa sobre cinema, porque a gente está com uma pessoa que, além de muito amor pelo cinema, dedica já muito tempo na imprensa a escrever sobre cinema. Então, nós vamos ver muitos filmes, mas com um personagem só. E vou apresentá-lo a caráter. Luz, câmera, ação, João Batista de Brito. Tudo bem, professor? Tudo bom. E para conversar com o João Batista de Brito, nada melhor do que o Cine Banguê, o novo. Você precisa ver, nós vamos aí mostrar umas imagens, já damos uma volta por aqui. Realmente ficou um brinco o Cine Banguê. Para uma cidade, um país que não cultua mais o cinema como antigamente, vamos logo falar disso, professor? É uma boa isso, né? Foi importantíssimo a criação desse novo Banguê, né? Porque o velho Banguê estava dando problema há muito tempo, né? Foi criado em 81, era uma sala muito grande, tinha problema de acústica e tal. Então, a ideia da criação dessa nova sala foi espetacular, né? Espetacular. Professor, tudo bem, Banguê lhe espera, viu? Quem gosta de cinema, eu mesmo já estou me readaptando, porque eu venho de Rio Tinto, a gente assistia filme até sem querer quando era criança, quando era adolescente, ia para a escola de manhã, umas peladas de tarde e à noite para o cinema, podia ser qualquer filme, a gente ia para o cinema. Filme de Renato Aragão, de Teixeirinha, a gente assistia 15 vezes, 15 noites, porque ficava repetindo. Mas, professor, grande público já da Paraíba lhe conhece, a sua dedicação ao cinema, faz outras coisas também na universidade e tudo mais, mas é público o seu amor pelo cinema, o que você escreve permanentemente na imprensa. Como foi que começou isso, professor? Olha, eu tenho um clichê meu, né? Uma frase minha que eu sempre repito toda vez que me fazem essa pergunta, né? Eu costumo dizer que eu escorreguei do útero para a sala de projeção, né? Aí um amigo meu disse, então deu certo que é tudo escurinho, né? Na verdade, o meu gosto cinematográfico, eu acho que ele se define o cinema que eu consumi na infância, adolescência e primeira mocidade, né? Eu comecei a ir a cinema em 52, mais ou menos, e isso se estende, eu acho que até 68. A crítica internacional costuma separar o cinema clássico americano do cinema de arte europeu. Uhum. Então, se for por aí, eu consumi primeiro o cinema clássico americano, né? Anos 50 e tal. Esse foi o cinema que me deu a primeira parte da minha formação, certo? Aí, a partir de 60 até 68, foi quando chegaram aqui no mundo, né, as grandes vanguardas, né? A Nouvelle Vague francesa, o Free Cinema inglês, o cinema novo brasileiro, né, com Glauber Rocha, o cinema independente americano, então, o cinema asiático, né, o Kurosawa, etc. E eu me embrenhei, né, nessa segunda fase aí, que seria o cinema de arte europeu. Então, eu acho que o meu gosto pode ser definido por essa junção das duas coisas, sabe? O grande cinema clássico americano, do tipo Os Bruxos Também Amam, o Casablanca, Cantando na Chuva, etc. E o cinema de arte europeu, né? Acho que vai por aí, minha formação É bom saber disso também, porque a gente que assiste sem essa base de estudo, de conhecimento, né? Sem fazer essa distinção do cinema clássico americano, existe isso nos cursos de comunicação. Mas vem daí esse conhecimento
Ou é autodidata? Você conheceu com leitura mesmo? Olha, veja bem, eu tive, na verdade, 2 deslumbramentos na vida, né? O primeiro foi da infância com o cinema. O cinema em si foi um deslumbramento. O segundo deslumbramento foi nos anos 60, quando eu descobri a crítica cinematográfica. Eu descobri uma coisa espetacular, que era ficar sabendo que não só o cinema era maravilhoso, como você podia escrever sobre o cinema. Né? Tinha uma história. Lendo a crítica, inclusive do pessoal daqui, né? Nos anos 60 aqui, eu acho que 17 a 18 pessoas faziam críticas de cinema quase diariamente, né? Então, a famosa ACCP, né, Associação de Críticos Cinematográficos da Paraíba, fundada na época, eu não participei, que eu era muito novo, mas elas criaram umas sessões de cinema de arte no cinema municipal, era às quintas-feiras, e essas sessões eram... Todo mundo tinha que ir, todo mundo tinha que ir. Você ia assistir aqueles filmes que eram novidades, você tanto assistia os grandes clássicos antigos que você não tinha tido idade para ver, do tipo O Vampiro de Düsseldorf, que é de 31, O Cidadão Kane, que é de 41. Tanto assistia isso como as novidades, né? O último filme de Godard, o último filme de Truffaut, tal. Então, e esse pessoal mantinha essa sessão de cinema de arte toda quinta-feira. A gente assistia o filme depois, ia bater papo, naturalmente, sobre cinema e escrevia sobre cinema. Então, saber que se podia escrever sobre cinema... Eu não escrevi na época porque eu me achava muito verde e eu era verde mesmo. E quem escrevia na época? Lembra algum? Muita gente, o Will Leal, Linduarte Noronha, Vladimir Carvalho... Era muita gente mesmo. Então, o irmão do Paulo Pontes... Ipojuca. Não, sim, Ipojuca, certo? Era muita gente que escrevia sobre cinema aqui. E esse pessoal me formou. Houve um livro muito importante, inclusive um dos primeiros livros brasileiros sobre cinema, chamado Caminhos do Cinema, publicado pela Agir, editora do Rio de Janeiro, né? De um paraibano, professor José Rafael de Menezes. Ele historia o cinema, desde a origem? Ele faz um pouco isso e discute a linguagem do cinema. Ele discute, por exemplo, uma coisa que na época foi, digamos, pioneira, que era o papel do espectador no cinema. Ele cria uma tipologia do espectador. É um livro magnífico, muito bem escrito, do nosso José Rafael de Menezes, professor aqui na universidade, originário de Monteiro, né? Então, foi um livro importante, o Caminho do Cinema. Mas quando é que você achou que já estava deixando de ser verde, já poderia começar a canetar? Só no começo dos anos 80, e aí eu já estava na universidade há um tempo, não é? Na universidade eu fui sempre professor e pesquisador de literatura. Eu fiz mestrado e doutorado, tudo isso em literatura, mas nunca deixei de comprar livro de cinema e nunca deixei de me interessar. Então, foi em 81, exatamente em 81, que eu publiquei meu primeiro texto de cinema. Ele se chamou A Esperança como Paradigma Cinematográfico. Foi publicado numa revista, por sinal, daqui da FUNESC, a revista Oficina. Nesse tempo eu já tinha uma bagagem teórica, porque na minha cabeça não dava para você escrever sobre cinema sem um conhecimento teórico. Sem um conhecimento empírico, nada, conhecer os filmes, sem um conhecimento da história do cinema e sem um conhecimento da teoria e da semiótica do cinema. Isso, entendeu? Eu me sustentei muito para poder fazer isso. Aí, quando comecei a fazer no começo dos anos 80, o que é que acontece? Todo esse pessoal da ACCP tinha se aposentado, né? Ninguém mais fazia crítica. E por ficou muito quase tempo, só. eu fiquei só durante os anos 80 e 90, eu fiquei fazendo crítica sozinho, João Pessoa. Desde que eu vejo o seu nome em jornal,
É escrevendo sobre... Nunca vi um texto sobre outra coisa, Não, mas sinceramente. eu escrevi também sobre literatura. Sei, Eu tenho... é professor de literatura, né? A formação é literatura. Mas eu digo assim, na imprensa, assim, eu nunca vi, entendeu? Certo. Eu só vejo sobre cinema. Claro, claro, claro. Olha, veja, eu ensinei 35 anos na universidade, literatura, certo? Aqui. Literatura anglo-americana na graduação, teoria literária na pós-graduação, orientei teses de mestrado e doutorado. Mas se você perguntar a inteligência pessoense, né? Quem é João Batista de Brito, todo mundo vai dizer, eu sei, o crítico de cinema. Eu sei. Por quê? Porque a imprensa, o jornal aparece muito mais do que a sala de aula, né? É verdade. Com certeza. É mais amplo, né? Mas houve essa coisa que eu posso dizer. A universidade me ensinou um pouco a pensar, porque me deu condição de ser pesquisador. Serve para tudo, né? Me deu condição de ser pesquisador. Então, a universidade me ensinou a pensar. Agora, quem me ensinou a escrever foram os jornais. Foi a imprensa. Porque se eu tivesse ficado só na universidade, os meus textos seriam muito herméticos, sabe? Cheios de terminologia. Você diz escrever assim para o grande público, né? Claro. E tinha o texto acadêmico, né? Exatamente. Mas o texto para a imprensa, para o grande público, foi o cinema que deu. Foi exatamente, a imprensa que exatamente. Deu. Porque é importante você ter a teoria, mas você tem que saber diluir a teoria para o grande público entender, né? Então, todo texto meu de crítica, ele tem uma boa parte que é análise, né? Ele vai ter descrição, interpretação, etc., né? Avaliação, mas ele vai ter uma grande parte, se você pegar meus textos e for observar, ele tem uma grande parte que é análise, né? Porque você como crítico, você tem que dizer alguma coisa nova sobre o filme, senão, pelo amor de Deus, né? O que é a crítica, né? E essa análise você não faz sem teoria, não, sabe? Precisa da base teórica. Agora, professor, quando começou a escrever, porque eu vejo em diversos jornais, um jornal, às vezes, até você está num jornal, de repente a gente passa um tempo sem lhe ver, depois aparece, está no outro. Agora, por exemplo, é Contraponto, né? Contraponto e o Correio das Artes. O Correio das Artes. Eu estive em praticamente todos os jornais de João Pessoa, né? Eu acho que fiquei muito tempo, o jornal em que eu mais escrevi foi o Norte. O Norte. Esse é o que eu lembro mais. Em períodos quebrados, sabe? Ficava 4, 5 anos lá, aí saía. Aí ia para o Correio da Paraíba. Fiquei um tempo também no Correio da Paraíba. Quem me editava era Aranha. Depois voltava para o Norte. Mas se for somar tudo, eu acho que o Norte foi o jornal em que eu fiquei mais tempo. Mais tempo escrevendo. Atualmente é o Contraponto, com essa coluna que chama Janela Indiscreta, né? Eu gosto muito desse título, Janela Indiscreta, não é só porque é um dos filmes que eu amo, mas porque toda coluna é uma janela e toda coluna é um pouco indiscreta, né? Isso aí. Então, essa coluna é o Contraponto, a coluna do Correio das Artes que se chama Imagens Amadas, que é o nome do meu livro, que foi publicado em 95, no Centenário do Cinema, que em parte é um livro de teoria do cinema, e é o nome do meu blog, né? Eu faço questão de falar do meu blog. Já que a gente passou esse tempo até agora, a gente até fez um pouco de desvio, mas um desvio explicável, porque é professor de literatura também. Então a gente acho que falou pouco de cinema, talvez. Eu queria aproveitar esse mote para lhe perguntar o seguinte. As pessoas que leem jornal percebem isso. Claro que a gente vê, tem centenas, milhares de jornalistas por aí escrevendo, pessoas escrevendo jornal. Mas tem umas pessoas no Estado, nas quais você se inclui, eu acho que você sempre se incluiu, pessoas assim, conhecidas como de grande texto, de texto muito criterioso, que escrever bem mesmo na expressão da palavra. Eu poderia até citar Joacil de Brito Pereira, Bill Ramos, Carlos Aranha, que você falou agora há pouco, o irmão de Carlos Aranha, o Marcos Aranha, que morreu há pouco. É ruim relacionar, mas são as pessoas dos grandes textos. E você se inclui nesse texto fácil, bonito, bem feito, criterioso. Por que, professor, você vai dedicar isso ao cinema? Não que o cinema não valha,
Mas por que não levou para a criação, para romances, para contos, virar um escritor geral e não um escritor de cinema, que escreve uma pessoa que escreve sobre cinema? Olha, você vai responder daqui a pouco, que a gente vai dar um time e volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta com o programa Nossa Gente, aqui pela sua TV Câmara. Presença, desta vez, do professor João Batista de Brito. A gente está aqui conversando sobre cinema e literatura, que são os dois principais campos de atuação dele. Mas apesar de ter prometido fazer um grande histórico aqui de cinema, de filmes e tal, a gente acabou enveredando pela literatura, que não deixa de ser um bom assunto para a nossa gente, e eu deixei no primeiro bloco uma questão para o professor, se ele, com um grande texto que ele tem, que é conhecido no estado, de quem escreve, de quem lê, porque ele não se dedicou à criação. Bom, eu acho que eu tenho um pouco de consciência sobre o que são os meus talentos e o que são as minhas limitações, sabe? Então, me pareceu isso, que a minha vocação era essa, era para a crítica de cinema, eventualmente a crítica literária, né? Mas não a criação propriamente, né? Isso é uma coisa que não passa pela minha cabeça, não faz parte do meu imaginário, então eu nunca quis me arriscar a essa coisa, não. Por essa seara? Não. Porque, repito, já que a base para essas coisas, de quem gosta de ler, é o texto, né? Seria um bom lugar, ajudaria muita gente que gosta de ler livros de ficção, criação, né? Mas vamos voltar para o cinema? Vamos. E agora vamos ficar no cinema, Até porque, professor, está nascendo aqui de novo um grande cinema, que é o Banguê, mas a gente viveu um período e ainda vive, sobretudo nas cidades do interior, uma deficiência, uma situação muito drástica. Como eu falei no começo, eu venho de uma cidade desse tamanho, que só tinha o cinema, a fábrica, e o cinema era do tamanho da fábrica. Aqui, João Pessoa, tinha 10 cinemas. E hoje, por quê? O que foi que aconteceu com o cinema? Nos velhos tempos não tinha 10 não, tinha 14. 14, precisamente. Né? Tinha 14 cinemas. Só no meu bairro, né, onde eu fui criado, tinha 3 cinemas. Né? Você é natural de João Pessoa? Nasceu aqui? Não, eu nasci em Santa Rita e vim com 4 anos para João Pessoa. Então é da grande João Pessoa. Me considero pessoense. Então, veja bem, eu me criei no bairro de Jaguaribe. Lá tinha 3 cinemas. Eu morava assim, rodeado de cinemas. Né? E ainda tinha o Bela Vista, que era no começo de Cruz das Armas, era bem pertinho de Jaguaribe. Né? Os cinemas eram Santo Antônio, São José e Cine Jaguaribe. E fora os outros cinemas da cidade, né? Plaza, Rex, Brasil, Astoria, Filipeia, Metrópolis. No total eram 14 cinemas. Então, e numa época, veja bem, em que a televisão não existia, anos 50, né? A televisão não existia aqui. Então, todo mundo ia ao cinema naquela época. Eu me lembro, na minha casa, eram 8 irmãos, né? Todo mundo ia ao cinema e não ia só no fim de semana, não. O cinema era mais em conta, era mais barato na época. Então, é claro que eu sinto falta disso, né? Agora, na época atual, aconteceu uma coisa interessante. Os cinemas de rua, os cinemas com endereço, com calçada, desapareceram e vieram essas salas que são sempre salas de shopping, exceção do Banguê aqui, graças a Deus. Mas a eletrônica, que permitiu a cópia infinita, né, e a mudança da película para o digital, estimulou a cinefilia, eu acho.
entendeu? Essa coisa de você poder ver cinema em casa, Sei. entendeu? Você poder ver cinema em casa. Primeiro o VHS, hoje o DVD, né? E daqui a pouco o Blu-ray. Então, essa coisa de você poder ver cinema e você ter acesso a clássicos do passado que você não teria na época. Na época em que se fazia cineclube, aqui anos 50 e 60, era muito difícil, entendeu? Você mostrar os clássicos. Para você conseguir uma cópia, digamos, de O Encouraçado Potemkin, ou seja lá do que fosse, um filme antigo, era muito difícil, porque as cópias eram as latas mesmo, né? Eram as latas, a coisa pesada. E o acesso era muito difícil. E hoje não, rapaz, você, né? Com essa era A gente reclama digital, às vezes da falta de cinema na rua, professor, com calçada, como você disse, mas o bom mesmo é em casa, né, não? Que você para o filme. Meus filhos assistiam aquele de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, parando e voltando, sobretudo aquela parte do bispo, o enterro da cachorra, não sei o que. Não, com certeza a eletrônica trouxe muita vantagem, desse aspecto aí, né? Agora, o shopping, sinceramente, não sei, eu acho uma coisa meio deslocada, sem graça, você ir pro shopping, pro cinema no shopping. Agora não, graças a Deus, agora tem um banguê de novo, a gente pode... No shopping parece que o cinema deixou de ser protagonista e passou a ser coadjuvante, né? Porque você vai lá para a Praça da Alimentação, para as lojas, não sei o quê, o cinema é um detalhe ali no meio, né? Muita gente Então, nem percebe. Virou coadjuvante, é verdade. O consumismo é mais em torno de outras coisas. Né? Agora, professor, essa mudança do cinema de calçada para o shopping, e digamos assim, e a indústria em si, nesses últimos anos, no Brasil, você acha que melhorou realmente depois daquele período? Inclusive houve uma tacada mesmo no período Collor, não foi? Foi. Olha, eu vou lhe dar uns dados que são de estatística mesmo, sabe? Se você for atrás de quantos filmes foram ou são rodados no Brasil por ano, você vai ter uma surpresa. Se você pegar o século XX termina em 2001, né? Você pegar o cinema brasileiro, desde 1906, que é a data do primeiro filme, até 2001, a média de produção nacional anual é apenas 36 filmes por ano. Isso é escandaloso, né? Você não tem essa ideia. 36 filmes por ano. Agora, para você entender o que são 36 filmes por ano, você vai comparar com as outras cinematografias. Certo. Na era clássica, anos 30, 40, 50, Hollywood fazia em torno de 1.000 filmes por ano. Por ano? Por ano. Repare só. Então compare 1.000 filmes por ano com a média brasileira do século, que foi 36 filmes por ano. É impressionante isso, né? Depois da retomada, que seria mesmo o final de 95 para cá, né? Final do século e já pegando o novo milênio, isso mudou muito, né? Hoje nós temos em torno de 120 filmes por ano sendo rodados. Desse período para cá, né? Desse período para cá. Mudou. 120 filmes por ano. Então, mudou muito. Então, você vê como essa facilidade que as novas mídias trouxeram estimulou o cinema, né? Então é relativo essa história de o cinema está se acabando, não. Não. Tá não, o cinema não está acabando, não. Né? Tá acabando, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, melhorou. Agora, as pessoas não vêem o cinema na rua, na calçada, aí pensam às vezes que é o fim do cinema. Né? Exatamente. A Paraíba, por exemplo, nunca produziu tanto, né? A Paraíba. A Paraíba nunca produziu tanto. Agora, há um problema de distribuição. O cinema brasileiro sempre teve, não é da agora não. É o sofrimento. Sempre, né? O sofrimento. O problema da distribuição, né? Da exibição. Filmes e filmes são feitos, os filmes paraibanos geralmente são curtas, raros são longas, são mostrados em festivais, não é? E depois dos festivais Zezita Matos e Solha falaram sobre isso aqui no nosso agente. Esse é o nó, né? A distribuição. Exatamente. Enquanto os Estados Unidos faz uma
Faz um filme e ele é distribuído para não sei quantas mil casas O mundo todo. simultaneamente, né? Exatamente. A do Brasil não tem essa... E outra coisa, professor, na classe artística do cinema, assim, você vê também a evolução, porque a gente vê hoje a Paraíba se destacando muito nesse campo. É fruto dessa evolução, até dessa quantidade leva a qualidade também? Eu acho que é. Eu me lembro de um dos cineportes aqui, a gente teve uma atividade de cineclubismo, né? E na minha cabeça, cineclube era um negócio do passado, né? Então, eu, Vladimir Carvalho, o Leal, não sei quem mais, formamos uma banca e o pessoal se inscreveu para fazer o curso. Rapaz, tinha uns 40 inscritos, a maior parte era do interior, entendeu? A maior parte? Era do interior, gente que estava em Cajazeiras, em Patos, em Monteiro, não sei onde, e fazendo cineclube lá, fazendo cineclube. Sei. Eu achei interessantíssimo. Isso é um sintoma de que, não é? O cinema está muito ativo, está espalhado, ele está muito ativo. Agora é preciso ir lá para ver. Agora, a televisão a megera, às vezes. Muita gente que gosta de cinema culpa a televisão. Até que ponto a televisão realmente bateu nisso? Ou ela ajuda, às vezes, né? Eu acho que tem duas fases. No começo ela bateu, entendeu? Né? No começo ela bateu, porque teve muita gente que né, foi deixando a sala de cinema para ficar em casa vendo televisão. Só que depois a televisão começou a mostrar cinema, né? Começou a mostrar cinema. Então eu conheço muita gente mais nova que eu que tem uma formação cinematográfica via televisão. Sim. Via televisão. E depois ela passou a ser o engate para o aparelho de VHS ou de DVD, né? Porque você termina vendo na televisão. Realmente. Então, não é tão grave assim, não, a existência da televisão. Agora, no início foi. No início foi um problema muito sério. Foi, né? No início foi, porque houve uma debandada. Nos Estados Unidos foi um problema sério. Os anos 50 foi seríssimo para Hollywood, porque a televisão aqui surgiu, assim, popularmente no começo dos anos 60, mas nos Estados Unidos em 49. Em 51, 52, a televisão já estava com todo o gás nos Estados Unidos. E o pessoal, né, muita gente fugindo, ficando em casa para... Então houve uma certa crise. Os anos 50 em Hollywood é um ano de crise, né? Agora, no Brasil, a gente percebe que há um elevado grau de criatividade, de gente que sabe fazer, que tem criação, tem história, mas falta a estrutura, a grana, né? Professor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Para conversar com você sobre cinema, e mais com a soma da literatura, que particularmente me interessa muito, só se a gente fizesse um programa de longa-metragem. A gente tem que inventar um programa de longa-metragem. E eu acho que tem público também, mas a TV tem essa coisa de espaço todo metrificado. A gente queria agradecer a você por ter atendido nosso convite, agradecer também à direção aqui do Cine Banguê por ter nos cedido o espaço, mas você tem um tempo ainda para suas considerações finais. Bom, nessas considerações finais eu quero puxar uma brasa para a minha sardinha. Fique à vontade. Porque eu citei as minhas colunas de jornal, mas hoje em dia o pessoal tem muito mais acesso à internet do que a jornal. Então eu quero dizer que mantenho um blog, Imagens Amadas. Acessem. E é um nome bom para o cinema, Imagens Amadas. Professor, muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa.